Quero saudar os meus irmãos e as minhas irmãs e ouvintes da palavra de Deus com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Glorificado seja o nome do Senhor. Estou de volta, né? Graças a Deus, a fazer um vídeo gravando. E sempre no período do mês eu faço uma gravação que Deus dá. Então aqui, esse vídeo realmente começando nosso primeiro início do mês de outubro, né? Hoje nós estamos realmente na noite de outubro, 3 de outubro. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui, como sempre, para falar do amor de Cristo Jesus, falar do seu amor, da sua bondade, levar a sua palavra de amor e salvação para todos os pecadores, né? E também ensinamento para nós também que somos cristãos, porque a gente nunca deixa de aprender, né? Sempre temos realmente o que aprender nos ensinamentos do Senhor Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Como nos tempos que o Senhor Jesus andou nesse mundo, Ele tinha realmente o que ensinar, né? Nunca deixou de ensinar ao seu povo, né? E hoje também nós também temos muito o que aprender. Cada amanhecer nós temos o que aprender, principalmente agora que nós estamos realmente num tempo já bem avançado, né? Um tempo que está chegando, se aproximando da vinda do Senhor Jesus, e o inimigo está cada vez mais trabalhando nas suas criatividades. Então nós que somos cristãos, nós devemos estar cada vez mais aprendendo na palavra do Senhor Jesus, né? A gente aprender e praticar. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, prezado irmão e ouvinte da palavra de Deus, que Deus nos abençoe. Vamos aqui com a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos os servos de Deus e também ouvintes da palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos os meios de comunicações que transmitem realmente também a palavra de Deus, né? E nós cristãos devemos orar por todos, entregar todos nas santas mãos de Deus nas nossas orações, né? Glorificado seja o nome do Senhor. E aqui eu quero realmente evangelizar no livro de João, primeira epístola universal do apóstolo João. Glória a Deus, que também nos alerta muito, né? Ele nos alerta muito para nós realmente não cair em tentação, a gente realmente não está realmente seguindo coisas que não devemos, né? Glorificado seja o nome de Jesus. Como o apóstolo Paulo e todos os servos de Deus na época realmente que tinham cuidado com o povo, né? De ensinar os servos de Deus. Então o apóstolo João, o apóstolo Paulo e todos os servos de Deus estavam sempre dando ensinamento ao povo para que não caísse em tentação, né? Porque nós somos fracos, somos falhos diante de Deus, né? E a misericórdia de Deus é que está sobre nós. Então a gente tem que estar orando, jejuando, louvando ao Senhor, né? Para que o mal seja afastado. Amém? Glorificado seja Jesus. Lendo aqui, aqui na primeira epístola universal do apóstolo João, que fica já perto de Apocalipse. E aqui o primeiro versículo, o primeiro capítulo, o segundo capítulo que Deus me deu aqui de eu evangelizar em nome de Jesus. Para a honra e glória do Deus, para a nossa meditação. Amém? E aqui nos diz, a palavra de vida. Meu Deus, e a palavra de vida é a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele é vida, né? Amém? Ele é o pão que alimenta o nosso espírito, é o pão da vida. E a gente aprendendo pela sua palavra, nós alimentamos nosso espírito
e fortalecemos para a gente seguir em frente em nome de Jesus. Porque a carne é fraca, a carne é tentadora, mas se a gente tiver com o espírito alimentado pela palavra, então a carne nunca vai vencer o espírito, né? E o espírito fortalecido, ele faz a vontade de Deus. E o seu mundo a gente está pelo espírito, não pela carne. Amém? Glorificado sejamos Jesus. E aqui nos diz: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e apalpamos com nossas mãos, com respeito ao verbo da vida. Versículo 2. Porque a vida foi manifestada e a temos visto, testemunhos, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, isto vos anunciamos também, para que também vós tenha comunhão conosco. E nossa comunhão verdadeiramente é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que vossa alegria seja completa. Glória a Deus. Versículo 5 nos diz: Deus é luz, e esta é a mensagem que temos ouvido dele, e vos anunciamos: Deus é luz, e não há treva alguma nele. Versículo 6. Se dissemos que temos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com o outro. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, limpa-nos de todo pecado. Versículo 8. Se dissemos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Versículo 9. Se confessamos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos limpar de toda maldade. Versículo 10. Se dissemos que não temos pecado, fazemos mentirosos, e sua palavra não está em nós. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus, e prezado ouvinte da palavra de Deus, aqui nesse capítulo 1 de João, esclarece muito bem para nós, principalmente para nós que somos cristãos. Glória a Deus. Nós que somos cristãos, devemos buscar estar na palavra do Senhor Jesus, né? Aqui nos fala no primeiro versículo o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e apalpamos com nossas mãos, com respeito ao verbo da vida. João deixando aqui bem claro que em tudo realmente desde o início, né, que se vê, que se pega, né, que se ouça. Então aí nós devemos realmente, quando fala aqui em respeito ao verbo da vida, então o que nós vemos, o que nós vimos, o que nós apalpamos, nós temos realmente que meditar no que realmente nós podemos ver, no que nós podemos ouvir, no que nós podemos pegar. Amém? Porque nem tudo realmente é lícito. A gente vê, se a gente vê uma coisa que é lícita para nós, então nós olhamos com os bons olhos. Se a gente vê que aquilo não é lícito para nós, a gente tira a vista, né? Se a gente vê uma conversa, a gente ouça uma conversa realmente saudável, uma conversa boa, uma conversa realmente que venha realmente pelo Espírito de Deus, ou mesmo uma conversa amiga, né? Então nós damos ouvido,
Amém? Mas se a gente vê que aquela conversa não é agradável, se a gente vê que aquela conversa realmente não é lícita para nós, nós tapamos os nossos ouvidos. O que quer dizer, nós não colocamos nossos ouvidos para ouvir. Amém? E no que nós pegamos, nós devemos observar bem, né? Que nós pegamos, nós apalpamos, que devemos realmente ser aquilo que nós podemos pegar, que é nosso. Amém? Que é dado por Deus, né? Com nossos esforços, nosso trabalho, nossa luta, e não coisas alheias, e não coisas indiferentes que a gente vê que não pertencem a nós. Glorificado seja Jesus. Então assim, nós estamos realmente respeitando a Jesus Cristo. Nós estamos no seu ensinamento. Amém? Nós podemos ver, podemos ouvir, podemos pegar, né? Mas meditar bem, que nem tudo é lícito para nós. Amém? Glorificado seja Jesus. Porque a vida foi manifestada, e temos visto testemunhos, e vos anunciamos, né, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Amém? E nós vemos realmente o testemunho na Bíblia, quando o Senhor Jesus andou neste mundo, fazendo as maravilhas, curando, expulsando demônio, né? Evangelizando o reino de Deus. Então assim também nós devemos aprender como realmente a palavra de Deus nos ensina. Amém? A gente buscar realmente se purificar no Senhor, para que quando a gente fizer uma oração do enfermo, ele seja curado. Porque Deus dá realmente esse poder se a gente andar firme no Senhor, né? Amém? Se a gente realmente tiver uma pessoa endemoniada, a gente faz uma oração e então aquele mal sair daquela pessoa. Glorificado seja o nome de Jesus, né? Amém? Então, o Senhor realmente nos dá realmente esse conhecimento na sua palavra, para que aquilo que nós vemos, né? Porque na palavra de Deus, na Bíblia, a gente estamos vendo, nós vemos realmente o que Jesus fez naquela época, né? E então a gente testemunha do poder de Deus hoje, né? Para toda a nação. Glorificado seja Jesus. E quando acontece as bênçãos do Senhor também na nossa vida, nós também devemos testemunhar em tudo aquilo realmente que foi impossível no nosso viver. E a gente realmente falar da bondade, do poder de Deus na nossa vida. Amém? Testemunhar. Glorificado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E aqui também nos diz: estas coisas vos escrevemos para que vossa alegria seja completa. Amém? Glória a Deus. Então, vejamos que realmente o apóstolo João, ele mostrava o seu amor, o seu cuidado com o povo, com aquele povo realmente também que servia ao Senhor. Ele, como servo de Deus, como profeta, como apóstolo do Senhor, então realmente ele realmente tinha um cuidado naquele povo que ouvia a palavra de Deus, que servia ao Senhor, para não cair em tentação, né? Amém? Glorificado seja Jesus. E aqui que ele diz, né? Deus é luz, e nós devemos andar nessa luz. Glorificado seja o nome de Jesus. E esta é a mensagem que temos ouvido dele. E vos anunciamos: Deus é luz, e não há treva alguma nele. Amém? Então, João realmente anunciava para aquele povo que Deus era luz, né? Porque não há treva em nosso Deus, que significa não há pecado em nosso Deus. Amém? A sua palavra realmente é palavra de ensinamento, que não há realmente erro nenhum. Então, se nós estiver na palavra do Senhor Jesus, a gente está realmente na luz. E quando nós estamos na luz, meu irmão e minha irmã, e prezado ouvinte da palavra de Deus, nós não devemos buscar mais nada das trevas, ou seja, nós não devemos mais buscar nada do pecado. Glorificado seja o nome de Jesus. E hoje nós vemos realmente hoje muitos dizendo Senhor, Senhor, que estão dando lugar às trevas. Tem muitos dizendo Senhor, Senhor, que quer estar na luz e nas trevas. E o Senhor Deus, ele nunca vai receber de você estar nas trevas. Amém?
Deus quer que você esteja na luz. Deus quer que você ande só no caminho que Ele mostra. O caminho de salvação, o caminho de vida eterna. O caminho que nós devemos seguir. Amém? E não realmente a gente dizer que está na luz, servindo a Deus e estando também servindo ao mundo. E hoje é o que a gente está vendo aí. O inimigo está usando realmente muitas e muitas pessoas, virando o pensamento das pessoas, né? Principalmente dos que estão dizendo Senhor, Senhor, que está realmente aquela coisa desagradando a Deus. Amém? Nós estamos vendo aí realmente essa época agora política aí para presidente, para governo, para deputado, para tudo, né? E nós estamos vendo aí o povo aí realmente agitado, o povo realmente preocupado, o povo aí realmente discutindo e todas essas coisas. E nós estamos vendo isso, não só o povo que não são evangélico, mas também o povo realmente que são evangélicos, que estão também dessa maneira. Mas o que está só na luz, está preocupado realmente de estar servindo a Deus. Não está preocupado com as coisas do mundo. Nós somos cidadãos. Você, minha irmã, é uma cidadã. Você, meu irmão, é um cidadão. Mas nós devemos se preocupar com o nosso caminhar com Jesus. E aqui na terra, a gente fazer o nosso dever. Então, um servo, uma serva de Deus, um cristão, não pode estar se metendo realmente em política. Nós fazemos o nosso dever como cidadão e como cidadã, de a gente depositar o nosso voto para aqueles que a gente realmente sinta de dar o voto a ele ou a ela. Mas a gente não pode realmente estar discutindo, estar realmente falando sobre assuntos políticos, né? A gente tem que procurar realmente o nosso lugar de cristão. Então, o direito de a gente votar todos nós temos, é um direito nosso. Que Deus nos dá isso, para que realmente tenha os governantes. E a gente ora pelos governantes, o nosso dever é orar pelos governantes, pelos aqueles também que realmente se candidataram para tomar uma posse, né, de governante. Então esse é o nosso direito, de orar por eles. Então a gente não tem que discutir com ninguém, a gente não tem que estar realmente falando de um ou de outro, porque isso aí realmente não é para nós que somos cristãos, meu irmão, minha irmã. E hoje é o que a gente está vendo aí. Por isso que vem as coisas difíceis, vem as consequências na vida da pessoa, porque as pessoas realmente, em vez de estar na luz, estão procurando estar nas trevas. Amém? Glória a Deus. Então, muitos estão aí realmente na discussão política, como nós vemos aí realmente na internet, a gente vê aí nas redes sociais, uma senhora evangélica, uma que está com o véu, né? A religião realmente que ela faz parte, ela tem doutrina, não vou dizer, a religião que ela faz parte eu conheço, tem doutrina, tem ensinamento, né? E que Deus abençoe as religiões que têm o ensinamento de Cristo Jesus. Agora, existe realmente os desobedientes. Tem pessoas que são muito desobedientes, ouça a palavra realmente dentro da igreja, mas entra no ouvido e sai no outro. Só ouça ali, quando sai dali, vai fazer a vontade da carne. E me desculpa essa senhora se ela ouvir esse vídeo. Ela não está na luz, ela não está procurando estar no caminho da luz. Por quê? Porque ela está realmente procurando realmente as coisas carnais. Ela está debatendo com a coisa materialmente, ela está lá lutando materialmente. E Deus não quer realmente isso conosco. Então a gente, para ser um cristão, a gente tem que orar. Se você realmente quer dar o seu voto a um desses candidatos, o seu voto é secreto, né? O seu voto é para si, é com você. Você realmente vai escolher quem você sente de dar o seu voto. Então não precisa estar discutindo com ninguém, não precisa realmente estar pelo meio da rua fazendo escândalo, né? Não precisa nada disso. Não precisa você ter raiva de um, tá amando um e com raiva do outro. Isso não é de cristão. Isso não é de quem serve a Deus, que Deus manda a gente amar. Deus manda a gente amar até os nossos inimigos. Quanto mais aqueles que nunca fez mal a nós. Porque eu mesmo, meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus, e precisamente da palavra de Deus, eu oro a Deus para o que Deus consentir de vencer. O que Deus
permitir, então eu realmente sou grato ao Senhor, porque tudo é a vontade de Deus, né? Então, se o cidadão, o presidente Bolsonaro, ele continuar, então foi consentimento de Deus. Também, se o outro também vencer, se for o outro que vença também, o ex-presidente Lula, né, que também é vontade de Deus, ou outros também que são candidatos, que estão candidatos também. Então a gente não tem, a gente como cristão está discutindo pelas pessoas, discutindo, falando mal de um e dando lugar ao outro, né, aceitando um e falando mal do outro. Isso não é de cristão, isso é para o povo que não conhece ainda a palavra de Deus. Amém? Isso é para o povo que não tem o amor de Cristo Jesus no seu coração. Nós cristãos não temos que estar nisso, nós cristãos temos que fazer o nosso dever de votar por aquele que nós queremos votar, que sentimos de votar. E então a gente orar por todos, pedir ao Senhor realmente por todos. O Senhor abençoe esse povo realmente que estão aí realmente querendo realmente vencer na política, né? Querendo realmente ter a sua patente de governo, de deputado, ou em tudo aquilo que queiram exercer, né? Que seja a vontade de Deus. Então nós temos que orar por esse povo e não realmente discutir. Não estar discutindo com alguém, estar falando mal de alguém, né? De você realmente estar se apresentando no meio da rua e é fulano, só vota em fulano. Isso é uma coisa desagradável. Então, quando o cristão é desse jeito, ele não está na luz, ele não está em obediência na palavra de Deus, né? Glorificado seja o nome de Jesus. Aqui realmente na palavra de Deus, nós vemos aqui, né? Quando aqui no versículo 7 diz: mas se andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com o outro, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, limpa-nos de todo pecado. No versículo 7 aqui do primeiro versículo, do primeiro capítulo de João, nós encontramos isso. Se nós andar na luz, nós temos realmente nós temos união com o outro. Amém? Nós não temos que estar discutindo com ninguém, nós não temos que estar falando mal de ninguém. Glorificado seja o nome de Jesus. E nós vemos aí os que dizem que são cristãos estão aí, estão discutindo, estão realmente falando mal do outro. Fala do bem de outro que está aceitando e do outro que não aceita fica falando mal. Onde não pode ser assim, né? Glorificado seja Jesus. Nós devemos de fazer o nosso dever de cidadão e de cidadã, né? Você que é um servo de Deus, faz o seu dever de cidadão, e você que é mulher, faz o seu dever de cidadã. Você que é cristão e cristã, né? Você que serve a Cristo Jesus, temos que andar na luz. Nós não temos realmente que dar lugar às coisas do mundo, à carne, né? Quem quiser fazer o seu vira-volta, que faça. A gente não tem nada a ver com a vida nem de fulano nem de ciclano. Se um errou, o outro também errou. Se um erra, outro erra, porque a Bíblia diz: todos pecaram. Não tem ninguém que seja correto, porque bom só Jesus. E ele aqui, ainda aqui na terra, ele não aceitou que chamasse ele de bom, porque ele estava aqui nesse mundo, né? Amém? Mas que bom ele é, né? Nós sabemos que Jesus Cristo ele é bom, e como é. Mas ele não aceitou aqui na terra, ele não aceitou quando chamaram ele de bom. Amém? Então, a gente sabe que ninguém é bom. Nenhum de nós somos bons, né? Agora, a gente procurar aprender com o ensinamento do Senhor Jesus, aprender com a sua bondade, porque ele é misericordioso, né? Amém? Então ele manda aprender, ele manda a gente andar na luz. Então se a gente andar na luz, nós aprendemos a bondade de Cristo Jesus. Então a gente não tem que se manifestar contra ninguém. Se a gente realmente acha que tem algum errado, a gente vamos orar. O nosso dever é orar por todos, orar pelos governantes, pelas autoridades, orar pelo nosso próximo, orar por aqueles realmente que estão nos caminhos errados, fazendo coisas que não devem. A gente tem que orar, a gente não tem que julgar, né? Amém? Vamos pela palavra de Deus. Eu estou falando isso aqui, eu não estou falando isso aqui só porque agora eu estou gravando, não, mas estou falando isso aqui porque eu aprendo na palavra de Deus. E eu sei que tem muitos servos de Deus também que estão na palavra de Deus.
A gente vê realmente muitos servos de Deus aí realmente falando contra, né? Falando realmente não é o ensinamento que realmente também, como eu assim tenho o meu pensamento que Deus me dá, também tem muitos servos de Deus também tem o mesmo pensamento. Porque quem serve a Cristo Jesus, quem está na luz, né? Não vamos realmente estar do jeito que o mundo é. Você vê que realmente as pessoas que ela não tem o conhecimento da palavra de Deus, ela fica criticando, ela fica falando mal de outro, ela até chama apelido bravo, ela até chama pornografia com aquela pessoa, ela maltrata, ela xinga, ela humilha, porque não tem o entendimento da palavra de Deus. Mas nós cristãos que temos, nós não podemos estar dessa maneira. E a gente vê muitos por aí agora que dizem que é cristão, estão assim, falando mal, desejando mal, né? Essa irmã mesmo que eu estava falando sobre o que ela tem um véu, ela saiu, né? Foi pro lugar realmente lá em Brasília e começou realmente orando e começou lá e com a bandeira ela vai estar, veja isso aí, ela está deixando de se preocupar com a vida espiritual e está se preocupando com a vida material. E se ela lê a Bíblia e se ela usa a palavra, a doutrina do Senhor Jesus, então ela não está obedecendo, né? É como João diz aqui, o que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e apalpamos com nossas mãos, com respeito ao verbo da vida. Então nós vemos, nós ouvimos, ainda que nós pegamos, mas nós temos que ter realmente o nosso respeito. Se a gente ouve uma coisa que não gosta, a gente deixa para lá. Se a gente vê uma coisa que não gosta, a gente deixa para lá. Se a gente vê uma coisa que não dá para a gente pegar, a gente não pega, né? Amém? Glorificado seja o nome de Jesus. Então vamos realmente buscar a presença de Deus, que é o dever do cristão. É a gente realmente levar o Evangelho de Cristo Jesus para o pecador. É a gente orar pelos que ainda não aceitaram Jesus como seu Salvador. Amém? Assim como nós conhecemos a verdade, nós devemos estar na verdade. Porque nós já saímos do caminho de erro. Nós já saímos do caminho de pecado, né? E hoje realmente se nós estamos na luz, então não vamos voltar mais para as trevas, né? Não vamos voltar mais para o pecado. Vamos seguir em frente na luz. Aleluia. Glorificado seja o nome do nosso Deus. Amém? Eu quero aqui ler aqui no versículo 5, repetindo aqui, quando diz: e esta é a mensagem que temos ouvido dele, e vos anunciamos: Deus é luz, e não há treva alguma nele. Amém, meu irmão e minha irmã? Amém? Você também ouvindo a palavra de Deus. Dá um amém aí, dá uma glória para Jesus. Se você estiver também na palavra, se você recebe a palavra em nome de Jesus. Quem está na luz, amém? Não pode aceitar as trevas. Deus, ele não é das trevas, ele é luz. E se nós vivemos realmente nele, se a gente vive no seu mandamento, então nós não temos treva nenhuma em nós, que quer dizer, nós realmente não buscamos mais o pecado. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui no versículo 6 nos diz: se dissemos que temos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Amém? Então, se nós realmente disser que estamos na luz, né? Então, a gente realmente continuar no pecado, nós estamos mentindo. Eu estou na luz, mas se eu estou pecando, então eu estou mentindo. Eu tenho que estar na luz. Se eu disser assim, eu estou na luz, eu estou na palavra de Deus, né? Aí sim, você vai continuar no ensinamento do Senhor. E o Senhor manda o quê? Amar e não odiar. O Senhor manda realmente a gente seguir a Ele. Amém? Os seus mandamentos. E não perseguir ninguém, né? Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Então, prezado irmão em Cristo Jesus e minha irmã, e ouvinte da palavra de Deus, a palavra de Deus realmente nos ensina. Nós vemos aqui que João, né, ele passava realmente tudo isso para o seu povo, aquele realmente que ele ensinava, aquele povo realmente que ali também estava para aprender, que servia o nosso Deus. Amém?
Então hoje nós também passamos também para aqueles que ainda não entendem, para aqueles que ainda estão realmente nas trevas, que estão no pecado. Esse é o nosso dever, da gente evangelizar. O quanto também os irmãos em Cristo Jesus, para que não caiam em tentação, para que não estejam voltando novamente para as trevas. Glorificado seja o nome de Jesus. E o versículo 9 nos diz: se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos limpar de toda maldade. Amém? Nós somos fracos, nós somos falhos, nós somos pecadores. A carne é tentadora, mas é preciso a gente meditarmos. Nós muitas vezes caímos realmente em momentos que nós erramos, pecamos, mas a gente realmente, imediatamente, a gente se reconciliar com Deus e não continuar no erro. Se eu erro, como sou um ser humano, sou um pecador, né? Porque todos nós somos pecadores, né? Mas somos pecador remido. Quem está em Cristo Jesus é um pecador remido. Deixou o pecado, é pecador, mas é um pecador remido, porque servimos a Deus. Não somos mais aquele pecador que vivia fazendo as coisas do mundo, ou a ansiedade da carne. Nós pecamos, mas quando a gente fazer qualquer coisinha que nós pecamos, então nós vamos aos pés do Senhor, pedimos perdão e Ele nos perdoa. Está aqui na palavra de Deus quando diz, né? Vou repetir novamente: se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos limpar de toda maldade. Amém? Glorificado seja Jesus. Essa passagem aqui, o versículo 9, serve para nós cristãos, se errarmos, a gente realmente saber que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está pronto para nos perdoar. E também para você, prezado ouvinte da palavra de Deus, que está no pecado, não há acepção de pecado que Deus não perdoe. Então, se você aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, Ele está pronto para perdoar. Não importa o seu pecado. O que importa realmente é você realmente aceitar Ele de coração, em espírito e verdade. Você realmente recusar o pecado, aquilo que você estava praticando, e passar realmente para a luz, servir a Ele em espírito e verdade. Então, os seus pecados é perdoado. Amém? Glorificado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O versículo 10 nos diz: se dissermos que não temos pecado, fazemos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém? Então, eu não posso dizer que não tenho pecado. Nós não podemos dizer que tem pecado, mas podemos dizer que somos pecador remido, né? Pecador nós somos, né? Mas ser um pecador remido, ser um pecador de estar na palavra de Deus, nos ensinamentos do Senhor. O momento realmente que nós erramos em alguma coisa, a gente nos reconciliamos com Deus. Nós vamos aos pés do Senhor. Senhor, me perdoa. Senhor, faz eu realmente seguir os teus mandamentos. Não deixa eu cair em tentação. E aí a gente clama ao Senhor e o Senhor nos ouve e nos perdoa. Está pronto para nos perdoar. Amém?